som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Nesse episódio, eu falo sobre a Síndrome da Mão Alienígena. Adriano fala e a mente expande, cada palavra é um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Quer colaborar com este canal enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Você pode fazer isso através do WhatsApp 2299-222-1003 e também pode colaborar na manutenção desse projeto. Basta compartilhar o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos em suas redes sociais. A audiência e o compartilhamento garantem a continuidade do projeto. Eu conto com vocês. E se quiserem saber um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, acessem o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode seguir nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Imagina você acordar pela manhã, aí você vai vestir uma camisa e aí com uma das mãos você começa a abotoar normalmente a camisa. Mas aí a outra mão faz algo estranho, desabotou o que a outra abotoou, né? Ela começa a desfazer o que a outra mão fez. Você acabou de fechar, né? Acabou de abotoar com a mão, vem a outra e desabotoa. Você tenta controlar, mas ela simplesmente te ignora, né? Você quer manter a camisa abotoada, mas a mão te desobedece e começa a desfazer o que a outra mão fez. Como se tivesse assim uma vontade própria. Mas ainda pode ter coisa mais estranha, né? Você abre uma gaveta com a mão, a outra vai e fecha. Aí você, de repente, está em algum ambiente ou vendo alguma coisa nessa gaveta e, de repente, a mão resolve pegar alguma coisa que você não quer pegar. Ou então, algo que está na mesa, a mão, de repente, resolve empurrar para longe de você, tocar em coisas que você não quer tocar, desfazer coisas que você está fazendo. Isso tudo enquanto você olha conscientemente e tem a certeza de que você não quer fazer aquilo, você não tem a vontade de fazer aquilo, e ainda assim a mão te desobedece e faz. Essa é uma experiência que algumas pessoas que apresentam uma condição neurológica rara têm. Ela é chamada de Síndrome da Mão Alienígena. Parece até coisa de ficção científica, mas na verdade é real. É extremamente intrigante do ponto de vista da neurociência. Nessa condição, um dos membros, geralmente a mão, ela passa a realizar coisas que você não quer, né? Então, o indivíduo vê a mão se mover, vê a mão desabotoar a camisa, não quer que ela desabotoe, mas ela está lá desabotoando e te desobedecendo completamente. Né? Você percebe aquilo, não é uma coisa involuntária que você não está percebendo. Você está sabendo bem o que está acontecendo, está tentando impedir, está tentando fazer a mão parar, mas ela não para. Né? Como se alguém estivesse comandando aquela ação e aquela ação não fosse você que estivesse fazendo. Né? Alguns pacientes, inclusive, descrevem a sensação de que a mão pertence a uma outra pessoa, quando na verdade não, né? A mão simplesmente está desfazendo o que a outra fez, ou está fazendo coisas que realmente você não queria que fizesse. Tem pessoa, inclusive, que com essa condição acabam batizando a mão, dando um outro nome para ela, porque ela tem vida própria, né? E aí isso leva a gente a refletir onde exatamente a decisão de mover um braço, de pegar alguma coisa, de fazer uma ação com a mão, por exemplo, acontece no cérebro.
Durante muito tempo, a gente achou que era simples, né? Que você decide agir, o cérebro envia o comando, o corpo executa o comando e pronto, está resolvido. Só que não. A realidade ela é muito mais complexa do que isso, né? Movimentos voluntários dependem de uma interação de várias áreas, na verdade. Não é só a gente mandou, ele fez e acabou. O córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento, né? De você planejar aquela ação. A área motora suplementar ela é responsável pela organização da sequência de movimentos que você precisa fazer. O córtex motor primário, ele é responsável pelos comandos que são dados aos músculos. E uma estrutura muito importante chamada corpo caloso está envolvida, né? Esse corpo caloso são um monte de feixes de fibras nervosas que conectam o lado direito com o lado esquerdo do cérebro, os dois hemisférios. Então, todo mundo já sabe, né? Eu já falei isso aqui também, que nós temos hemisfério esquerdo e direito do cérebro. O cérebro é dividido no meio. E o que faz a conexão dessas duas áreas são justamente fibras neurais chamadas de corpo caloso. Sem essa comunicação feita pelo corpo caloso, os hemisférios do cérebro eles não funcionariam de forma tão sincronizada, tão interdependente. Eles teriam um funcionamento mais independente. Justamente lesões nessa área é que são detectadas em pessoas com a síndrome da mão alienígena. É justamente nessa comunicação entre um hemisfério do cérebro e outro, um lado e outro. Ou seja, se perde essa sincronia, se perde esse comando, se passa a ter um funcionamento independente dessas duas áreas, né? Não quer dizer que a pessoa perdeu completamente a comunicação ou o corpo caloso está ali inútil. Não, mas se a lesão afetou algumas áreas motoras, ele passa a ter o comando para um lado do corpo, mas não ter muito controle do outro lado, que vai agir de forma independente e totalmente desconectada da vontade dele. Então, dependendo do tipo de lesão que ocorra no corpo caloso, a pessoa pode ter uma descoordenação motora, por exemplo, nas mãos, como eu falei, uma agindo de uma forma e outra agindo de outra. Pode ter essa descoordenação nas pernas, pode ter essa descoordenação em várias situações, né? Vai depender muito do tipo de lesão e da área da lesão. O que a gente tem que imaginar é o seguinte, o comando do corpo ele é cruzado, né? O hemisfério esquerdo controla o lado direito e o hemisfério direito controla o lado esquerdo. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar disso, né? E cada área do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, possui alguns sistemas, alguns mecanismos para o planejamento motor, que vão planejar esse movimento de um lado e de outro do corpo. Cada metade do cérebro tem o seu sistema. A partir do momento que eles não se comunicam e não se comunicam com a sua vontade, né, com as áreas que determinam a sua vontade, eles passam a agir aleatoriamente contra o que você está determinando que seja feito. Então, um dos lados pode ainda estar conectado, está recebendo as suas instruções corretamente, mas o outro não, está agindo por conta própria. E isso vai produzir movimentos que aparentam ser de uma outra pessoa comandando, né? Assim, não sou eu que estou comandando, eu estou abotoando com a mão e a outra mão está vindo desabotoando, mas não sou eu que estou fazendo ela desabotoar. Mas na verdade né? É o teu cérebro que está fazendo isso, é porque ele está lesionado. E isso, assim, a gente fala dessas características mais curiosas, né? De uma desfazer o que a outra está fazendo, mas não necessariamente só isso, né? Elas realmente só ocorrem de uma abrir a outra fechar, mas também em alguns outros pacientes, isso pode fazer com que a mão fique repetindo movimentos que a pessoa não quer fazer. Digamos, ficar abrindo repetidamente portas, né? Você vai lá, fecha a porta, daqui a pouco vai lá, abre a porta, daqui a pouco vai lá, fecha a porta, daqui a pouco vai lá, abre a porta. Algumas pessoas ficam puxando objetos ou puxando coisas
e até relatos de movimentos ou de ações mais complexas, né? Eu falei aqui do um abotoando e outro desabotoando a blusa, tá? Mas existem até ações mais complexas, tipo uma colocar mesmo a blusa, vestir uma camiseta e a outra ir lá arrancar a camiseta. Aí uma mão coloca a camiseta, a outra tira a camiseta. Você quer colocar, mas a outra mão desobedece e tira. Então, você fica tendo que lidar com uma pessoinha que não obedece seu comando, é por aí. Para fumantes, às vezes, a pessoa acende um cigarro, aí a outra mão vai lá e apaga o cigarro. Aí ela põe na boca, acende o cigarro, a outra vai lá, tira da boca e apaga. Chega a ser uma coisa parecendo, né, fantasia, mas não, é verdade, né? Tudo isso faz parte da síndrome da mão alienígena. Então, novamente, né, fazendo aquela analogia às construções que o nosso cérebro faz, a sensação de que eu estou controlando o meu corpo não surge no movimento, né? A pessoa acha assim, quis fazer o movimento, fez o movimento, pronto, estou no controle. Mas não, isso na verdade é um conjunto de processos muito complexos de que quando a gente chega a ter a consciência e a intenção, várias estruturas já foram envolvidas. E quando há falha nessa comunicação e nessas estruturas, há esse descompasso aí das ações feitas pelo nosso próprio corpo. E assim, e não é só a questão do comando, é a sensação de autoria, sabe? A pessoa não tem aquela percepção de que ela está fazendo. Ela acha que algum alienígena, alguém está controlando a mão dela, porque, de novo, o cérebro precisa achar uma explicação para isso. Espera lá, eu não estou conseguindo controlar essa mão, ela está se mexendo sozinha. O que está acontecendo aqui? Aí ele precisa tapar essa lacuna de informação e nisso podem surgir de fato algumas informações muito loucas. E assim, o que os estudos apontam, né, ainda estão em andamento, é de que quando a gente planeja um movimento, o cérebro ele cria como se fosse uma cópia interna daquele comando motor. Ele faz uma cópia e aí dispara aquele comando. E daí ele percebe, né, ele usa os meios sensoriais dele, né, tato, olfato, paladar, etc, para saber se o resultado daquela ação correspondeu ao que foi previsto, ao que, sabe, ele compara a cópia que ele fez com o que ele de fato executou. E aí se bater, não, peraí, aconteceu o resultado que eu esperava para essa ação, então fui eu que fiz, certinho. Mas se essa correspondência falha, eu mandei fechar, ele abriu, pera lá, o resultado não não corresponde ao que a cópia da ação está dizendo. Então esse movimento não fui eu que fiz isso. E aí a pessoa tem essa sensação de que algo estranho, que ela não fez aquilo, ou que alguém está comandando, coisas desse tipo. Então, assim, quando o movimento é estranho, talvez não com tanta intensidade quando na síndrome de Capgras, na síndrome de Cotard, né, onde a pessoa tem absoluta certeza que é um alienígena que tomou o lugar do parente dela ou que ela está morta, né? Na verdade, não é tão intenso, mas a pessoa acaba tendo uma sensação de que algo está controlando a mão dela, ou alguém, ou algum dispositivo que não ela. E de fato o cérebro não consegue associar o resultado da ação com o comando que ele estava dando, né? Então por isso essas justificativas estranhas. E assim, geralmente se sabe que essa condição ela costuma estar associada a certas lesões específicas. Dentre as possíveis causas, são inúmeras, né? Mas as mais prováveis estão o acidente vascular cerebral, né? O AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, tumores, cirurgias neurológicas podem gerar isso como efeito colateral, e algumas lesões traumáticas, né? Pancadas na cabeça mesmo. Ou então até mesmo processos degenerativos, que podem ser causados ou por uma degeneração natural por idade, mas de forma mais acelerada, ou até uma degeneração causada por alguma síndrome neurodegenerativa, que muitas delas são neuromusculares primárias, mas
porque algumas delas podem também degenerar comunicações entre sistemas do cérebro. E dependendo da região que é afetada, a síndrome ela pode ter características diferentes, né? Em alguns casos, predominantemente nas mãos, em outros casos, nos pés, né? A pessoa chuta uma coisa que não queria chutar e por aí vai. Né? Em alguns casos, isso bem marcado, uma faz, outra desfaz. Em outros casos, movimentos repetitivos. Então, em cada pessoa, cada condição, ela pode se apresentar com uma característica própria. Por exemplo, quando a lesão ocorre na região frontal do cérebro, ela geralmente apresenta características assim de exploração. Tipo, tocar objetos, tatear objetos, passar a mão em coisas, né? Como se estivesse explorando e conhecendo as coisas. E isso também, assim, abrir e fechar coisas, por aí vai. Agora, quando a lesão está mais no corpo caloso e não na área frontal, já pode surgir comportamentos onde uma mão desfaz o que a outra faz. Que é aquele comportamento que parece até engraçado, né? Uma fecha, outra abre, uma botoa, outra desabotoa, e por aí vai. E aí eu volto àqueles conceitos lá de trás da formação da realidade, né? Que até a nossa própria vontade, né? O nosso querer fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, fazer alguma ação, não é uma entidade assim única, simples e fácil, né? Eu quis, fui lá, disparou para o músculo e ele agiu. Não é tão simples assim, né? Isso exige uma interação de muitos sistemas neurais, de muitas estruturas para que a ação de fato seja efetivada. E quando algum desses elementos no meio do caminho deixam de funcionar ou funcionam inadequadamente, os resultados são os mais loucos possíveis. O comportamento humano, ele pode ser muito estranho, né? Ao mesmo tempo que ele é muito sensato, muito perfeito e muito previsível, ele pode ser muito louco. Tudo depende da forma como essas construções e essas comunicações entre estruturas do cérebro estão sendo feitas, se de forma adequada ou não. Então, esses fenômenos como a mão alienígena mostram que o cérebro não é assim um centro de comando que comanda tudo e está tudo sempre funcionando, tudo lindo, beleza, maravilha. Não, ele é uma rede complexa e que precisa estar perfeitamente sincronizada, funcionando direitinho, com todas as estruturas se comunicando, para produzir algo que realmente parece para a gente muito simples, que é mexer a própria mão. E aí a gente pode até pensar, né, fazer uma reflexão aqui, como eu sempre faço essas provocações. Se o cérebro pode gerar movimentos sem a sensação de controle, até que ponto nossas ações cotidianas são realmente conscientes? Até que ponto a gente pode fazer em dados momentos algumas coisas que a gente não quer fazer? E até trocando as palavras aqui, né? O quanto daquilo que a gente faz é realmente decidido pela gente? E quanto é resultado de processos automáticos que acontecem no nosso cérebro e que a gente nem percebe? Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da Mente Sem Muro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre a síndrome da mão alienígena. Colabore com a gente, compartilhe o canal e os episódios do seu interesse em suas redes sociais e com seus amigos. Isso vai nos ajudar muito a garantir a continuidade do projeto. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! No ritmo da ciência vou dançando.